Boa tarde. Nosso grupo é sobre a demência de Alzheimer, correlação entre memória e autonomia, composto por mim, Laila, Geisiane, Verônica e Anca. Nós somos o grupo do 9º período tarde de fisioterapia. A demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio progressivo e global das funções cognitivas. Ou seja, o primeiro diagnóstico para a demência é a perca de memória. Primeiramente, o paciente tem uma perca de memória recente, local, data, o que comeu. Assim, progressiva, por exemplo, reconhecimento de pessoas, familiares, locais. Também, na demência, tem a ausência de um comprometimento agudo do estado de consciência. Às vezes, o paciente está mais agressivo, mais depressivo. Então, o estado de consciência também, às vezes, ele está mais defasado nas suas atividades, interferindo na sua autonomia. E também que seja suficientemente importante para interferir nas atividades sociais e ocupacionais do indivíduo. Então, a demência, ela vai interferir muito nessas atividades diárias, né? Como lavar roupa, pentear o cabelo, fazer as atividades de casa, atividades ocupacionais do trabalho. Pela perca de memória e a cognição, isso vai interferir na sua autonomia e independência. A demência de Alzheimer também tem o comprometimento de memória, como eu disse, e ao menos um outro distúrbio, como a apraxia, agnosia e afasia. A apraxia é a incapacidade de executar determinada função motora previamente aprendida e sem nenhum déficit motor primário ou cerebelar. O que significa isso? O paciente, ele pensa em fazer um movimento, mas ao executar, ele faz outro movimento, não exatamente o que ele pensou. Já a agnosia é a perda da capacidade de reconhecer objetos, como está na figura. Na imagem, a garota está olhando uma laranja, mas ela pensa que é uma maçã. Ela não consegue reconhecer o objeto. Assim como algumas pessoas pegam um garfo e pensam que o garfo é uma colher. Então, essa é a agnosia, a perda da capacidade de reconhecer os objetos. E também tem a afasia, que é o distúrbio da linguagem verbal. A afasia tem vários tipos de afasia, como da capacidade de entender, compreender o que a outra pessoa fala, mas na hora de falar, de executar o comando, né, da fala, ela não consegue falar adequadamente e fala com algum distúrbio sem a outra pessoa conseguir compreender. Tem vários tipos de afasia. Também tem a afasia no qual a pessoa não consegue compreender e nem falar. Então, alguns desses distúrbios é muito comum na demência. Estágios da demência de Alzheimer. No nosso artigo é apresentado para a gente que os principais sintomas da doença de Alzheimer aparecem após os 65 anos de idade. Os estudos indicam que a doença demonstra dificuldade de pensar claramente, tende a cometer lapsos e confusões facilmente, além de apresentar queda de rendimento funcional em suas tarefas complexas. Observa-se tendência de esquecimentos e fatos recentes, dificuldades para registrar novas informações. Então, à medida que a doença progride nos pacientes, o paciente passa a ter dificuldades para desempenhar tarefas mais simples, como utilizar utensílios domésticos, ou ainda vestir roupa, cuidados com a própria higiene, e assim ficar totalmente dependente dos seus filhos ou cuidadores. A doença mais avançada, o indivíduo acaba perder a capacidade funcional e o modo independente, tornando-se dependente de um cuidador ou de uma pessoa da família. Os instrumentos de avaliação cognitiva e funcional discutidos no artigo foram IQ-Code, onde avalia-se cognição através de uma entrevista feita pelo cuidador ou alguém que tenha contato próximo ao paciente. Avalia-se o desempenho atual em diferentes situações de vida diária.
A pontuação desta avaliação é feita segundo a impressão de desempenho, como muito melhor, melhor, sem mudanças significativas, pior ou muito pior, com scores respectivamente de 1, 2, 3, 4 ou 5. ABADL. Avalia-se o desempenho atual do paciente em atividades de vida diária. O cuidador ou alguém próximo ao paciente deve responder a 25 questões em uma escala que varia entre 1 e 10, existindo a possibilidade de não sabe ou não se aplica, quando não se tem informação ou quando a dificuldade está relacionada com outro transtorno não cognitivo. O índice de CATS é uma escala descritiva, então avalia-se a capacidade funcional do paciente nas atividades rotineiras. Por exemplo, se o paciente consegue tomar banho sozinho, vestir-se, ir ao banheiro, se alimentar, usar o telefone, preparar sua comida, fazer compras, locomover-se dentro ou fora de casa, se ele manuseia suas medicações e o seu dinheiro. Classifica-se o paciente em dependente, independente e necessitado de assistência. Por último, temos o Mini-Mental, que é um teste de rastreio e triagem mais utilizado. É feita de forma rápida e autoexplicativa. É composta por diversas questões caracteristicamente agrupadas em 7 categorias, cada uma com a finalidade de avaliar funções cognitivas específicas, como orientação, retenção ou registro de dados. O Mini-Mental pode variar de no mínimo 0 a 30 pontos. E todos esses testes e avaliações dependem muito da influência e do grau de escolaridade e habilidade prévia dos pacientes, devendo ser avaliados para cada contexto sociocultural. Memória e autonomia em indivíduos idosos. Acompanhando os testes que avaliam as demências, podemos perceber que, apesar do acometimento de muitos aspectos da cognição, a memória tem destaque especial nesse processo. Pacientes com a doença de Alzheimer desempenham baixas atividades em tarefas que envolvem nomeação, fluência verbal e o uso correto de sentenças e vocabulários. Todos estes são utilizados para formar a memória semântica, mais bem definida como uma representação mental de palavras, objetos e significados de ações para a memória de longo prazo. A perda da memória dificulta a aproximação das pessoas em suas relações afetivas, sociais e familiares. As avaliações cognitivas realizadas em pacientes idosos demonstraram que a sensibilidade, com ou sem demência, produz alterações cognitivas, especialmente de memória de ficção, que determina a perda da capacidade executiva. Nesses termos, podemos sustentar que a autonomia pode ser incluída no eixo dependência-independência. Quanto maior for o grau de independência, maior a probabilidade de autonomia. Mas em condições de dependência parcial, o sujeito ainda assim pode ter sua autonomia preservada, dependendo dos arranjos sociais que ele for capaz de fazer. Um modelo cuja avaliação do rendimento funcional do idoso está focalizada na análise de características pessoais, da tarefa em si e do contexto em que esta se insere. Muitos déficits funcionais não envolvem somente a incapacidade de desempenho, mas a inabilidade de iniciar ações voluntárias.